Estamos começando mais um 95.5. 95% das pessoas, infelizmente, são medíocres. 5% das pessoas são aquelas que fazem a diferença. E essa série vem para a gente ir, aos poucos, elucidando vários e vários momentos que são importantes para que a gente saia desses ciclos viciosos e nos torne pessoas cada vez melhores. Hoje é dia de falar de educação. Nosso tema central é viés de cognição, ou viés de conhecimento, ou a síndrome do impostor. Eu quero comentar um pouco sobre o que eu estou lendo, né? Eu estou lendo essa aqui, Sociedade do Cansaço, e confesso que eu estou segurando para terminar, porque é um livro muito interessante. O Byung-Chul Han é um estudioso dessas questões psicológicas modernas, como o burnout e a psicologia, e traça alguns paralelos muito interessantes, algumas coisas bastante específicas, mas vale muito a pena a leitura, principalmente para a gente entender um pouco esse momento do ser humano, né? Nós, seres humanos, aí, nisso que ele chama de sociedade do desempenho. Estou lendo aqui algo que juntou paixões, né? A filosofia, que o Karnal faz muito bem, com história, o teatro e Hamlet. Muito interessante o que aprendi com Hamlet, né, de Shakespeare. Genial, me fez aqui aguçar e reler Hamlet, né, para também acompanhar com essas pinceladas extremamente importantes que o Karnal nos dá. Esse aqui é O Monge e o Executivo. Estou aqui também relendo e lendo com bastante parcimônia, com muita calma, também porque é um livro muito gostoso de ler. Vale a pena a gente repensar esse papel de liderança, de liderado, de como nós encaixamos a nossa vida nisso. Esse aqui já é um livro um pouco mais denso, mas também importante, Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Enfim, ela vem com uma ideia muito legal mesmo, de um pouco do que nós estamos vivendo nos últimos 40 anos, de mentes perigosas, né? São os psicopatas, pessoas sem afeto, sem sentimento, que estão nesse mundo para o seu próprio prazer. Muito legal também, muito elucidante, né? Porque as pessoas têm essa visão comum de que todo psicopata é um serial killer. Não, todo serial killer é um psicopata, mas muitos psicopatas, que não são serial killers, evidentemente, estão entre a gente vivendo, e muitos conduzindo várias empresas, e como ela já disse, basicamente os presidentes dos países são psicopatas. Aliás, tem que pensar um pouco, porque parece que precisa ser mesmo, né? Desprovido de algum sentimento ou de qualquer sentimento para tocar algo tão grandioso. Mas enfim, este aqui eu estava me devendo, Tempos Líquidos, do Zygmunt Bauman. Eu estudei muitas coisas de recortes, de pesquisa, mas faltava a leitura propriamente, que é o que eu estou fazendo agora. E este que é o recente, que faz parte do Clube do Livro, da Prioli e do Karnal, que eu estou inscrito, estudando. É o primeiro livro do clube. Não conhecia o autor, não conhecia o tema. Fala de psicologia social, ou melhor, psicologia moral, né? Ou psicologia da moral, de um autor que traz também coisas lapidadas, muito importantes para a gente entender um pouco de nós mesmos, claro, do mundo em que a gente vive e por que algumas pessoas se comportam de maneira, como eu disse num outro vídeo, que dá vergonha, né? Aliás, o ditado do meu amigo Marcelo de Moraes é: eu tenho vergonha de passar vergonha. Então a gente acaba sempre nos preparando mais para fazermos coisas que sejam cada vez mais fáceis e comprováveis, né? A nossa confiança naquilo que a gente faz,
vem através daquilo que a gente pode comprovar, daquilo que a gente pode validar. E nesse A Mente Moralista, que eu estou longe do fim, mas já tem aí uma ideia bastante interessante pelo caminho que ele segue, ele chama atenção para mim num ponto muito, mas muito curioso, que é essa questão de como nós justificamos muitas vezes os nossos julgamentos. Muitas vezes os nossos julgamentos são baseados numa intuição, em algo que a gente vem carregando ao longo da vida. E respondemos quase que instintivamente a determinadas coisas e as julgamos por isso. Então, questões cruciais do nosso momento, né? O racismo, o machismo, enfim, coisas que estão ali muito arraigadas no berço por conta de uma cultura que vem há muito tempo. Muitas vezes a gente tenta resolver racionalmente, quando de fato a razão vem depois, a gente explica depois. O ideal é entender o sentimento que você tem disso e liberar este sentimento para que você não precise justificar uma ação ou outra. E falo isso porque nesse viés cognitivo é muito comum nós falarmos uma coisa e nos comportarmos de uma maneira diferente. Ou seja, mais uma vez, eu estou fingindo uma imagem que eu tenho de mim mesmo. E essa ignorância muitas vezes é justificada pela própria razão. Olha que curioso. Então te falta cultura, te falta um entendimento do teu próprio sentimento, da raiz daquele julgamento, para que daí em diante você se libertar destes sentimentos e comportamentos ruins para viver uma vida mais plena, para que você possa ser senhor, senhora da sua própria vida, ser dono do teu nariz, como a gente dizia antigamente. E para a gente ser dono do próprio nariz, eu preciso me saber quem sou. Então tá aí, eu sei que foram muitas dicas nesse dia de educação, mas é um pouco daquilo que eu venho fazendo para construir um raciocínio que venha cada vez mais livre de julgamentos, e para que eu também possa me libertar e vir aqui falar coisas que de fato eu acredito, que de fato eu pratico. Esse walk to talk que eu gosto de falar em muitos momentos, que é da gente fazer aquilo que fala, não é? Então ficam aqui essas dicas, vou repetir: A Mente Moralista de Jonathan Haidt, Zygmunt Bauman e seus Tempos Líquidos, Mentes Perigosas, da Ana Beatriz Barbosa, O Monge Executivo, do James Hunter, O que eu aprendi com Hamlet, de Leandro Carnal, e aqui Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Ficamos por esse, até o próximo 95.5, onde 5% das pessoas fazem a diferença.